Prezada comunidade escoteira da região do Paraná, é com grande satisfação que apresentamos o Relatório Anual Regional 2025 dos Escoteiros do Paraná. Esse relatório registra as ações, os desafios superados e, principalmente, a força do escotismo paranaense ao longo deste ano. Em 2025, vivenciamos o movimento escoteiro em todos os cantos do nosso estado. Foram inúmeras atividades regionais e distritais, com grande participação de jovens e adultos, mostrando que o escotismo segue vivo, ativo e transformador. Lobinhos, lobinhas, escoteiros e escoteiras, sêniores e guias e pioneiras protagonizaram momentos que refletem o verdadeiro propósito do nosso movimento. Cada atividade realizada, cada voluntário envolvido e cada jovem participante reforçam que os ensinamentos de Baden-Powell continuam presentes na construção de um mundo melhor. Enquanto diretoria regional, mantemos o compromisso permanente de apoiar as unidades escoteiras locais e investir na capacitação dos nossos adultos voluntários, para que o método escoteiro seja aplicado com excelência e proporcione vivências verdadeiramente transformadoras. Nada disso seria possível sem o comprometimento dos nossos voluntários, diretores, colaboradores do escritório regional e da equipe do Campo Escola de Bateias, que trabalham diariamente para oferecer o melhor aos nossos associados e suas famílias. E é justamente essa história, construída por muitas mãos ao longo de 2025, que agora ganha vida neste vídeo. Vamos ver, a partir de agora, os momentos que marcaram este ano do escotismo na região do Paraná. Oi, eu sou a Júlia. Eu sou a Cléo. Eu sou a Maria. Vamos ver o que aconteceu em 2025? Os Jogos da Fraternidade 2025 mostraram o escotismo em movimento em todo o Paraná. A 31ª edição aconteceu de forma descentralizada, reunindo atividades das regionais Norte, Leste, Centro e Oeste, envolvendo unidades escoteiras locais de todo o estado. Ao todo, 5.449 jovens e adultos de 95 unidades escoteiras locais participaram de vivências que fortalecerão a integração, o espírito fraterno e o trabalho em equipe, sempre alinhados ao método escoteiro. Com o tema Escotismo em Movimento, a edição de 2025 reforçou a inovação, a superação de desafios e a atuação positiva nas comunidades, valorizando o crescimento dos jovens e o voluntariado adulto. Além das atividades, a campanha solidária mobilizou milhares de doações, reafirmando o compromisso do movimento escoteiro com a solidariedade e o impacto social no Paraná. A 6ª Regata Regional dos Escoteiros do Mar do Paraná aconteceu em Paranaguá, reunindo jovens e adultos da modalidade do mar em uma grande vivência educativa. Mais do que uma competição, a regata foi um espaço de aprendizado, fraternidade e cooperação, com atividades da navegação à vela, técnicas de marinharia e segurança náutica. A experiência proporcionou contato direto com o ambiente marítimo, fortalecendo valores como disciplina, responsabilidade, trabalho em equipe e consciência ambiental, além de reforçar a importância da preservação dos ecossistemas marinhos. A atividade ao extremo Terra Ocupada, voltada para o ramo sênior, aconteceu em Guarapuava, reunindo jovens e adultos da Regional Centro em uma experiência intensa e desafiadora. A proposta trouxe desafios físicos, técnicos e reflexivos, estimulando o protagonismo juvenil, a autonomia, a resiliência e o trabalho em equipe. As vivências foram pensadas de acordo com as características do ramo sênior, favorecendo a tomada de decisões, a superação dos limites e fortalecimento dos vínculos entre os participantes. A 6ª Caçada Nacional 2025 teve como tema Ser livre como os lobos, conectando os lobinhos aos elementos da natureza, fogo, água, terra e ar. Por meio de jogos, desafios e atividades lúdicas, a proposta incentivou a preservação ambiental, o respeito às diferenças e a convivência harmoniosa, sempre de forma adequada à faixa etária das crianças. Na região do Paraná, a atividade aconteceu de forma distrital na Regional Norte, reunindo 215 lobinhos e 85 adultos, fortalecendo o aprendizado, a diversão e o espírito escoteiro. O Acanlobos 2025, atividade regional do ramo lobinho, aconteceu de forma descentralizada em diversas regiões do Paraná, respeitando a etapa de desenvolvimento das crianças e o aprender fazendo. Com o tema Viagem Espacial, os lobinhos e lobinhas viveram uma grande aventura, explorando o desconhecido e fortalecendo a vida em alcateia por meio de atividades lúdicas, seguras e significativas. A atividade envolveu 16 distritos, reunindo 1.107 lobinhos e lobinhas e 693 adultos, promovendo a integração, aprendizado e o fortalecimento do trabalho educativo com o ramo lobinho.
O Elo Nacional 2025, em sua 31ª edição, aconteceu de forma descentralizada pelos distritos, mantendo viva a tradição do acampamento escoteiro. Os jovens participaram de atividades típicas do movimento, como sistema de patrulhas, montagem de acampamento, fogueira, pioneirias, técnicas escoteiras e desafios alinhados ao marco simbólico de cada ramo. A edição reuniu 14 distritos da região do Paraná, com 909 jovens dos ramos escoteiros e sênior 316 adultos, promovendo aprendizado, autonomia, integração e fortalecimento do método escoteiro. Nessas atividades, tivemos um total de mais de 6,4 mil participantes jovens e mais de 2,5 mil adultos nas atividades da região do Paraná 2025. Em 2025, o programa educativo passou por mudanças, atualizações e desafios, exigindo adaptação e diálogo em todos os níveis. Nesse processo só foi possível graças ao trabalho conjunto entre coordenações regionais, distritos e unidades escoteiras locais, mantendo o escotismo em constante movimento. Mesmo diante dos desafios, o foco permaneceu no essencial: oferecer experiências educativas de qualidade, alinhadas ao método escoteiro. Ao longo de 2025, a coordenação dos ramos e modalidades atuou de forma alinhada ao programa educativo, oferecendo orientações técnicas, apoio ao planejamento e acompanhantes das unidades escoteiras locais. Esse trabalho próximo fortaleceu o método escoteiro em todas as etapas de progressão, com destaque para a troca de experiências e engajamento das equipes regionais. Em agosto de 2025, foi oficialmente nomeada a coordenação do ramo Filhotes, que segue em fase de estruturação com resultados a serem apresentados no próximo relatório anual. Os encontros dos ramos aconteceram de forma virtual, ampliando o acesso, o diálogo e a construção coletiva do conhecimento. A partir das demandas dos próprios voluntários, ao longo do ano foram realizados 2 encontros do ramo Lobinho, 6 do ramo escoteiro, 8 do ramo sênior e 6 do ramo pioneiro. Em 2025, as modalidades escoteiras tiveram atuação ativa e integrada, fortalecendo o programa educativo por meio da capacitação, da inovação e do trabalho em rede. Na modalidade do mar, destaque para a realização do Indaba na modalidade, a participação no Congresso Regional Escoteiro e ações voltadas à qualificação técnica e à segurança nas atividades náuticas. Modalidades de radioescotismo ampliou sua presença com oficinas educativas, apoio a competições e grandes eventos, como os Jogos da Fraternidade e o JJOTI, além de manter espaços contínuos de diálogo e troca entre radioescotistas em todo o estado. Já a modalidade do ar contribuiu com oficinas no Congresso Regional, incentivo a atividades acessíveis e apoio à formação técnica, incluindo ações com drones e parcerias institucionais. Em 2025, a atualização do programa educativo foi fortalecida por ações de formação e alinhamento em toda a região do Paraná. O Seminário de Programa Educativo, realizado em Guarapuava, reuniu voluntários para capacitação, troca de experiências e construção de estratégias para a aplicação das mudanças nas regionais, distritais e unidades escoteiras locais. Para ampliar o alcance, foi realizado o webinar de atualização do programa educativo entre julho e outubro, com encontros temáticos e participação média de 120 a 150 adultos voluntários por edição. Também se destacou o crescimento no interesse dos jovens pelos distintivos especiais, refletindo o desejo de ampliar conhecimentos, habilidades e atitudes dentro do movimento. Essas iniciativas mostram que o escotismo segue em movimento, conectando técnica, educação e serviço e ampliando as possibilidades de vivência no método escoteiro no Paraná. Ao longo de 2025, a equipe do escritório regional atuou de forma constante e dedicada, garantindo organização, suporte e atendimento às unidades escoteiras locais, dirigentes e às ações do calendário regional. Além do apoio às atividades, eventos e cursos, a equipe também participou de capacitação da UEB Nacional, fortalecendo competências e aprimorando processos internos. Entre os destaques do ano estão o suporte ao encontro de formadores, a Assembleia e o Congresso Escoteiro, aos Jogos da Fraternidade, a manutenção do Espaço Bateias e ao apoio contínuo às pastas da diretoria regional.
O ano se encerrou com a reforma do escritório regional, melhorando a infraestrutura e as condições de trabalho. E para 2026, a loja escoteira regional passará a atender em um novo espaço, ampliando a qualidade do atendimento aos associados da região do Paraná. O ano de 2025 marcou avanços importantes na organização administrativa da região escoteira do Paraná, com a separação das áreas de expansão e crescimento, garantindo mais foco e eficiência nas ações. A diretoria de expansão concentrou seus esforços na abertura de novos grupos escoteiros e na ampliação do escotismo em municípios que ainda não contavam com o movimento, por meio de ações presenciais e online da divulgação, orientação e apoio institucional. Como resultado, 6 novos grupos escoteiros foram fundados no Paraná em 2025, além da reabertura de um grupo anteriormente inativo, fortalecendo o alcance do escotismo no estado. Ao longo do ano, também foram realizados contatos com diversos municípios interessados na implantação de novos grupos, ampliando um potencial de expansão para os próximos anos. Esse resultado reforça que o escotismo segue em movimento, crescendo, se fortalecendo e levando oportunidades educativas e cada vez mais crianças, jovens e comunidades do Paraná. O início de 2025 foi marcado por análise e planejamento, com foco na melhoria da gestão financeira da região do Paraná. Em conjunto com a diretoria regional, o trabalho avançou para um controle mais eficiente dos recursos, com transparência, melhoria dos processos e apoio à tomada de decisões. Ao longo do ano, foram fortalecidos os controles gerenciais, com a implantação de centros de recursos mais analíticos, ampliando a visão orçamentária e oferecendo às diretorias maior clareza sobre a aplicação dos recursos. As ações estiveram pautadas no controle de despesas, uso responsável do orçamento, padronização de processos, melhoria contínua dos fluxos financeiros e transparência com os associados. Em parceria com o Conselho Fiscal, o setor financeiro atuou de forma colaborativa, buscando não apenas fiscalização, mas também melhoria dos processos e fortalecimento da gestão. O setor segue como apoio a todas as diretorias, viabilizando atividades, eventos e cursos dentro da realidade financeira da região, com foco na sustentabilidade e no planejamento de média e longo prazo. Ao longo de 2025, nós da comunicação da região do Paraná atuamos de forma estruturada no apoio das atividades do movimento escoteiro, com foco na cobertura de eventos, produção de conteúdos institucionais, padronização visual e fortalecimento da identidade escoteira. Um dos destaques do ano foi a atuação no Paraná na campanha nacional Venha Ser Voluntário do Movimento Escoteiro, em parceria com a RPC-TV, no qual contribuímos de forma ativa para a mobilização, organização e divulgação da ação no Estado, ampliando a visibilidade do escotismo junto à sociedade. Estivemos presentes na cobertura das atividades regionais e distritais, realizando registros e publicações no site e nas redes sociais, valorizando jovens, voluntários e mantendo a comunidade escoteira informada. Também atuamos na revisão e validação de materiais institucionais, assegurando alinhamento ao Manual de Identidade Visual, além da participação no 8º Encontro Nacional de Comunicação, contribuindo para os processos de aprimoramento conduzidos em nível nacional. No ambiente digital, o Instagram se consolidou como um dos principais canais da região, com crescimento consistente ao longo do ano. Meses acima de 150 mil visualizações, alcance ampliado para públicos externos e a superação na marca de 10 mil seguidores. Esses resultados foram possíveis graças ao trabalho conjunto dos coordenadores de comunicação das regionais, dos voluntários e do grupo de youtubers jovens que trouxeram diversidade de olhares, capilaridade e uma linguagem mais atual. Assim, em 2025, nós, da comunicação da região do Paraná, continuamos trabalhando para apoiar o movimento escoteiro, fortalecer a identidade institucional e dar visibilidade às ações realizadas, sempre com espírito de serviço, aprendizado contínuo e compromisso com o escotismo. Ao longo de 2025, a diretoria de eventos, em conjunto com seus colaboradores, atuou de forma contínua em diversas atividades que evidenciaram o movimento escoteiro em ação junto à sociedade. O trabalho desenvolvido teve como foco o planejamento, a organização, suporte logístico, assegurando que as aberturas dos eventos fossem conduzidas com bom cerimonial, qualidade na infraestrutura e adequada condução dos protocolos.
mesmo em eventos com um grande número de participantes, as cerimônias foram organizadas de forma objetiva e dinâmica, evitando que se tomassem longas ou cansativas, proporcionando uma experiência positiva ao público e fortalecendo a imagem institucional do escotismo. Entre os destaques do ano, a região do Paraná participou de evento cívico em comemoração aos 332 anos da cidade de Curitiba, realizando em parceria com a Câmara Municipal, no qual os escoteiros integraram a abertura oficial com a apresentação das bandeiras, reafirmando o compromisso do movimento com os valores cívicos e educativos. Outro momento relevante foi a realização dos Jogos da Fraternidade 2025, em Campina Grande do Sul, ocasião em que a diretoria de eventos atuou de forma integrada à organização e as coordenações envolvidas, estruturando o protocolo de abertura e contribuindo para o sucesso do evento. Durante a Semana da Pátria, os grupos escoteiros da região do Paraná participaram de desfiles cívicos militares em diversas cidades, promovendo a formação cidadã dos jovens e reforçando valores como respeito, responsabilidade e compromisso, com a construção de um mundo melhor. Ao todo, participaram 2.148 integrantes distribuídos em 40 grupos escoteiros. Dessa forma, a atuação da diretoria de eventos em 2025 reafirmou o compromisso com a organização, o cuidado cerimonial e a qualidade na execução das atividades, contribuindo para a valorização do movimento escoteiro e para fortalecimento de sua presença institucional junto à sociedade paranaense. Em 2025, visando ampliar o alcance e a efetividade dessa atuação, a então Diretoria de Espaços Seguros passou a denominar-se Diretoria de Orientação em Saúde e Bem-Estar, refletindo um escopo mais abrangente e de orientação e suporte. A diretoria atuou de forma alinhada às políticas nacionais, com destaques para espaços seguros, diversidade e inclusão de segurança e gestão de riscos. Ao longo do ano, foram realizadas ações formativas e de orientação, incluindo webinários, palestras e atendimentos às unidades escoteiras locais, além de uma pesquisa com adultos voluntários para subsidiar o planejamento das ações futuras. A equipe também prestou suporte à organização de eventos, orientando a composições das equipes integradas de escuta e de saúde e segurança, contribuindo para a padronização e o fortalecimento da segurança nas atividades. Com a atuação integrada às regionais e às unidades escoteiras locais, a Diretoria de Orientação em Saúde e Bem-Estar manteve-se disponível para orientar dirigentes, esclarecer dúvidas e apoiar a implementação das políticas, reafirmando o compromisso do escotismo paranaense com a construção de ambientes cada vez mais seguros, saudáveis e inclusivos. Em 2025, a Rede de Jovens Líderes do Paraná atuou de forma ativa nos espaços regionais e nacionais de participação juvenil, fortalecendo o protagonismo dos jovens no movimento escoteiro. Foram realizados fóruns e encontros que permitiram a eleição de representantes, a definição de encaminhamentos e a participação do Paraná nas instâncias nacionais de decisão. A rede esteve presente em eventos regionais e nacionais, contribuindo com oficinas, formações e debates sobre liderança e envolvimento juvenil, diversidade, inclusão e sustentabilidade. Essas ações promoveram a integração entre jovens de diferentes regiões do estado e resultaram na construção de propostas voltadas ao fortalecimento da participação juvenil. Paralelamente, avançaram os grupos de trabalho de expansão e formação, com o desenvolvimento de materiais formativos sobre o envolvimento juvenil e a Política Nacional de Envolvimento Juvenil, preparando conteúdos e multiplicadores para aplicação em cursos a partir de 2026. Assim, a atuação da Rede de Jovens Líderes em 2025 reforçou o compromisso com a formação, a representatividade e a ampliação dos espaços de participação juvenil no escotismo paranaense. Em 2025, a Diretoria de Secretaria atuou no suporte às rotinas administrativas da Diretoria Regional, com foco na organização das reuniões mensais, elaborações e divulgações das atas, acompanhamento dos trâmites de aprovação e apoio à comunicação institucional por meio do site da Regional.
A diretoria também apoiou a gestão do calendário regional, a divulgação de boletins e a revisão de documentos e resoluções, o encaminhamento das deliberações aos coordenadores distritais, além da interação com as demais diretorias e com a gerência regional para alinhamento dos processos. Foram realizados os registros necessários em cartório, garantindo a formalização das decisões institucionais. Ao longo do ano, foram realizadas 12 reuniões ordinárias da diretoria regional, com acompanhamento integral da diretoria de secretaria. Em 2025, a Diretoria Jurídica e de Integridade atuou no atendimento à instituição, às unidades escoteiras locais e aos associados do Paraná, em questões jurídicas, regulamentares e de integridade, contribuindo para o resguardo institucional e a segurança das atividades escoteiras. Ao longo do ano, a diretoria dedicou-se à elaboração e análise de documentos jurídicos, ao esclarecimento de dúvidas e ao suporte às demandas apresentadas, além de atuar em processos judiciais de interesse da região do Paraná, que seguem em andamento. Destaca-se a análise e a elaboração de mais uma centena de contratos, termos, parcerias, ofícios e estatutos e documentos diversos, tanto para a diretoria regional quanto para as unidades locais. A diretoria também prestou apoio às questões administrativas e de gestão da diretoria regional, incluindo suporte a unidades escoteiras locais em situações que demandaram orientação jurídica. Para 2026, a Diretoria Jurídica e de Integridade reafirma seu compromisso de permanecer à disposição da região de escoteiras do Paraná e de suas unidades escoteiras locais e de todos os associados, oferecendo orientação e apoio sempre que necessário. O escotismo no Paraná foi marcado por um conjunto expressivo de ações desenvolvidas nas regionais, com foco na gestão, na formação de adultos e na vivência do método escoteiro, refletindo um ano de organização, crescimento e fortalecimento institucional em todo o estado. Nas regionais, foram realizadas importantes atividades formativas, como indabas, cursos, módulos de aperfeiçoamento e acampamentos de chefia, promovendo alinhamentos, troca de experiências e a qualificação contínua de escotistas e dirigentes. Esses momentos fortaleceram a atuação dos adultos voluntários e contribuíram diretamente para a qualidade educativa do movimento. O ano também foi marcado por avanços na expansão e na estruturação regional, com a criação e a consolidação de estruturas de gestão, a ampliação de funções e apoio no programa educativo e a fundação de novos grupos escoteiros, fortalecendo a presença do escotismo em diferentes municípios do Paraná. As atividades de ramo aconteceram de forma integrada e descentralizada nas regionais, com acampamentos, jogos, olimpíadas, ações duelo, acanlobos, caçadas e eventos regionais, proporcionando aos jovens vivências educativas ao ar livre, desenvolvimento da autonomia, trabalho em equipe e fortalecimento do sentido e o pertencimento ao movimento escoteiro. Também se destacaram ações de reconhecimento e valorização do voluntariado, como a entrega de insígnias de madeira e distintivos especiais, além de fortalecimento das parcerias institucionais e a realização de ações comunitárias, ampliando a visibilidade do escotismo e a sua atuação junto à sociedade. De forma geral, as ações realizadas ao longo do ano nas regionais evidenciam o comprometimento coletivo de jovens, famílias, escotistas, dirigentes e colaboradores com a formação integral, a vivência dos valores escoteiros e o fortalecimento contínuo do movimento escoteiro no Paraná. A Diretoria de Crescimento em 2025 desenvolveu um trabalho contínuo e estruturado de captação de adultos voluntários por meio da propaganda institucional dos escoteiros do Brasil. Os interessados foram direcionados a um cadastro específico e, posteriormente, receberam o primeiro contato, no qual foram apresentados os fundamentos do movimento escoteiro, sua proposta educativa e as diferentes possibilidades de atuação nas unidades escoteiras locais. Até o mês de dezembro, foram realizadas aproximadamente 25 reuniões online de apresentação, possibilitando o encaminhamento de cerca de 60 pessoas para grupos escoteiros, resultando na inscrição de 12 novos voluntários. Para 2026, está prevista a ampliação e a intensificação dessas ações, com foco no crescimento consistente do contingente de adultos voluntários. A atuação esteve organizada em eixos estratégicos que contemplam a atração de novos membros, a redução da evasão, a retenção e a valorização de voluntários, o apoio à gestão das unidades escoteiras locais e a promoção institucional do escotismo.
De forma permanente, também foi realizado o acompanhamento do efetivo em nível regional e local, utilizando dados e indicadores para subsidiar a tomada de decisões estratégicas. Em 2025, a Diretoria de Gestão de Adultos da Região Escoteira do Paraná fortaleceu de forma significativa a formação, o desenvolvimento e o acompanhamento de voluntários adultos, promovendo avanços na estrutura formativa, na organização dos processos e no atendimento de demandas regionais. Houve ampliação e melhor distribuição territorial da equipe regional de formação, o que garantiu maior equilíbrio na condução de atividades formativas entre as regionais. A atuação dos coordenadores de gestão de adultos fortaleceu o acompanhamento dos processos formativos, a identificação de novos voluntários e a preparação de futuros integrantes da equipe de formação. Nesse contexto, novos voluntários com insígnia de madeira foram preparados e encontram-se em processo de amadurecimento, compondo uma reserva estratégica para a formação regional. A diretoria manteve acompanhamento contínuo dos processos de conclusão do curso nacional de gestão de adultos, oferecendo orientação e incentivo aos candidatos. Paralelamente, foi realizada a revisão de regulamento da equipe regional de formação, alinhando as necessidades atuais da região e aos princípios de transparência e equidade. Os processos administrativos da formação foram modernizados com a adoção de ferramentas digitais, substituindo formulários em papel por registros padronizados e sistematizados, o que trouxe ainda mais agilidade, confiabilidade das informações e sustentabilidade. Em parceria com o Campo Escola Virtual, foram aprimorados conteúdos, incluindo novos cursos e ampliando o uso de webinars gravados, fortalecendo o acesso à formação continuada. Ao longo do ano, a região do Paraná realizou de forma descentralizada um amplo conjunto de ações formativas, contemplando cursos preliminares, intermediários e avançados, técnicos, módulos temáticos e o encontro da equipe regional de formação, assegurando atendimento às diferentes etapas da formação dos adultos. A gestão da formação priorizou critérios de equidade e distribuição equilibrada de responsabilidades, tanto na escolha dos diretores de cursos, quanto na composição das equipes de formadores, garantindo qualidade pedagógica, diversidade e sustentabilidade nas ações formativas. Ao longo de 2025, a Diretoria de Condecorações e Reconhecimento desempenhou um papel fundamental na valorização de adultos, voluntários e associados que se destacaram por sua dedicação, tempo de serviço e contribuição ao movimento escoteiro no Paraná. Durante o período, foram concedidas 377 condecorações, contemplando diferentes níveis de reconhecimento, desde as medalhas de gratidão nas categorias bronze, prata e ouro, até as medalhas de bons serviços que reconhecem trajetórias de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 anos de atuação voluntária. Também foram entregues comendas e distinções especiais, como as comendas Tucano, Lobo-Guará e Tapir de Prata, além de medalhas de elevado valor simbólico, entre elas a Cruz de São Jorge, a Cruz de Valor Maria Pérola Sodré, a Medalha Velho Lobo e a Medalha Caio Viana Martins, reforçando o reconhecimento a trajetórias de destaque e serviço exemplar. No campo de solidariedade da perseverança foram concedidos pins e medalhas da solidariedade, além do PIN da perseverança, reconhecendo ações e atitudes alinhadas aos valores escoteiros de serviço, ao próximo, compromisso e fraternidade. Por meio dessas concessões, a Diretoria de Condecorações e Reconhecimento reafirma o compromisso do movimento escoteiro em valorizar o voluntariado, reconhecer trajetórias inspiradoras e fortalecer o sentimento de pertencimento e gratidão, essenciais para a continuidade e o fortalecimento do escotismo no Paraná. Encerramos 2025 com muito orgulho de tudo que construímos juntos. Foi um ano marcado pelo escotismo em movimento, com ações acontecendo em todas as regiões, pessoas se envolvendo, ideias saindo do papel e um movimento cada vez mais presente na vida dos jovens e da sociedade. Este vídeo traz um resumo dos principais destaques desse caminho, mas todo esse trabalho vai muito além do que aparece aqui. Para quem quiser conferir os dados completos, os detalhes de cada diretoria e regionais e acompanhar tudo com transparência, o relatório anual 2025 está disponível em nosso site. Acesse pr.escoteiros.org.br e conheça o material completo. Em 2026, seguimos avançando com um novo olhar. O tema Identidade Escoteira nos convida a fortalecer quem somos, nossos valores, nossa história e sentido de pertencimento ao movimento escoteiro. Depois de um ano em movimento,
É tempo de consolidar, fortalecer e viver ainda mais a essência do escotismo. Vamos viver a identidade coteia juntos!